Senhor presidente, colegas vereadores, também a vereadora Marcilei Vinhati, da qual a gente subscreve, enquanto bancada, a presente moção, nós ficamos apreensivos e debruçados sobre essa PEC, onde é um projeto de emenda à Constituição que altera a nossa Constituição Federal, do qual retira todo o direito e toda a aplicação do Plano Nacional da Educação que nós acabamos de aprovar nesse país. Aqui me refiro especificamente à educação nesse primeiro momento da fala, que é os investimentos que saem de um patamar de 5 a 7 para 10% do PIB até o final do plano decenal, que é até 2024. Então, quando nós olhamos para essa área, que se investiu 103 bilhões nesse ano, está no orçamento para ser investido, com a PEC, ela só é calculada em cima da inflação, aonde não se coloca os insumos levados para aplicar aquilo que o Plano Nacional prevê, aquilo que constitucionalmente nós garantimos. Então, é um retrocesso. Se a inflação fechar no patamar de 7% a 10% no ano 2016, esse é o reajuste que será dado. Ou o investimento em educação. E se fala em cortar gastos da educação. E eu acredito que educação, saúde e assistência social é investimento. Deve se tratar pelo corpo gestor como investimento. Então, se for de 7% a 10%, esse será o repasse. Agora, se os insumos ultrapassarem, e sempre fica no patamar de 19%, 20%, que é levado em consideração o insumo, desde laboratório, biblioteca, falando ainda da educação, pagamento de profissionais da educação, os concursos públicos, ficará com uma defasagem de 100%. Então, trazer esse exemplo para justificar a presente moção de tamanha importância ou talvez de mudança que terá num prazo de 20 anos através dessa PEC. Nós não teremos mais inaugurações aí de universidade ou abertura de institutos federais e universidades federais por um longo período. Porque é só o que está acontecendo agora à tarde, inclusive os técnicos da Universidade Federal, eu não tenho retorno, mas estavam em assembleia, pela webconferência, estavam deliberando a sua condição de técnico dentro da Universidade Federal. Acabei de conversar também com o professor da Universidade Federal, dos cortes que estão tendo. Então, ontem, por uma pressão da base de oposição, se aprovou o FIES, onde se dá um fôlego. Há 4 meses estava sem fazer o repasse às instituições, aqui a própria UNOESC, UNO Chapecó, e agora, no dia de ontem, se aprova o repasse do FIES, mais de 700 milhões. Então, na pressão, na luta para que esse governo olhe com carinho a essa área que, com a aprovação dessa PEC, que ontem o relator, inclusive estão encerraram ontem os trabalhos da comissão, e estão encaminhando para a segunda votação, mais tardar na segunda-feira, na terça-feira, será votada em segunda votação a PEC. Todo o avanço que nós tivemos com a nossa Constituição de 88. Há um caminho turbulento pela frente, na questão do emprego, da renda, na questão da assistência social, na saúde, na habitação, bem como falou a vereadora Marcilei Vinhati. Então, nós precisamos fazer esse debate, aonde ela só poderá ser alterada 10 anos depois. Nenhum outro governo, antes de 10 anos, poderá alterar essa PEC se aprovada no segundo turno e depois no Senado. Segundo informações pela grande mídia, já esperam ansiosos Renan Calheiro e sua turma, sua tropa, para fazer a aprovação no Senado também. Um projeto como o Plano Nacional de Educação tramitou 5 anos nas casas. 5 anos.
se demorou para aprovar, agora uma PEC, em 2 meses, precisa ser aprovada para se estipular o teto dos gastos públicos. Pois bem, nós já temos estipulado uma legislação semelhante à PEC, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que inclusive levou à cassação da presidenta Dilma, as pedaladas fiscais, que se comprovou que não teve nenhum crime, mas por uma questão política deixa a questão do seu mandato e pune com o seu mandato e não tira os direitos políticos. Por remanejar recursos. Então nós já temos a Lei de Responsabilidade Fiscal para garantir os investimentos que são constitucionais. E agora vem uma PEC para congelar. Essa é a condição, o entendimento desse vereador. Investimentos em educação, saúde e assistência. E nós precisamos tomar posição. Por isso, quero conclamar os nobres pares, poderíamos até mudar o cabeçalho, talvez de moção de repúdio, mas uma moção de apelo para que se retire, para que não se vote essa PEC que retira todos esses direitos dos quais alguns colocavam aqui, e na justificativa também irei fazer a defesa. No dia de amanhã, o Magistério Público de Santa Catarina tirou alguns seminários para tratar da PEC, para tratar também da reforma do ensino médio, que ontem nós discutimos aqui na tribuna, mas especificamente sobre a PEC, em Xanxerê, inclusive está o convite aqui, vai ficar na casa. Amanhã às 15 horas, na UNOESC, em Xanxerê, será feito um debate com professores da Universidade Federal da Fronteira Sul sobre os impactos, não só na educação, mas no setor público, do que significa esse projeto de emenda à Constituição, feito a toque de caixa, e que com certeza levará ao desemprego ainda mais, porque há um congelamento salarial. Hoje nós temos aí, se essa PEC, segundo a própria vereadora, que informa aqui os dados, um congelamento mais da metade, ou seja, não teria nem R$400, e hoje nós estamos com 880, o salário mínimo. Então, concursos públicos. Nós discutimos com o professor essa semana de português. Concurso público também não vai mais existir por essa longa data de 20 anos. Esse é o entendimento que leva a nós trazermos essa PEC à baila, esse tema à baila, para poder fazer o debate no Legislativo, e temos que fazer esse debate com a tamanha importância que é essa proposta de alteração à Constituição Nacional, à Constituição Brasileira Democrática e de Direito, que hoje não está se levando em consideração, de fato, o debate democrático com a população. Precisamos fazer esse debate, ampliar o debate junto à população do que significa. Por isso quero ficar atento aqui na justificativa do voto dos vereadores da base do governo, qual a justificativa de se aprovar uma PEC que vai mudar a realidade e a vida da maioria do povo brasileiro. Então, por isso quero ficar atentamente ouvindo, e na justificativa também trarei outros argumentos para a aprovação da presente moção.